Amém, gente? Não dispersa não. Em nome de Jesus, eu quero convidar você para o texto do profeta Jeremias. Profeta Jeremias. Tem dois profetas que me tocam particularmente toda vez que eu não sei para onde ir. Jeremias e Ezequiel. São textos duros, mas que revelam o grande amor de Deus. E eu queria hoje ler Jeremias 31, é um texto bem longo. Depois, durante a semana, reflita, medite sobre todo o texto, mas eu vou me ater dos versos 31 ao verso 40, porque parece que é muito próximo da realidade que temos experimentado nesses dias. Jeremias 31, do 31 até o 40, eu vou pedir para a Carol vir aqui fazer uma oração, para que Deus nos ilumine. Você na sua casa, se prepare para ouvir a palavra. E eu só vou pedir para ela vir aqui, aí tem um microfone ali, Carol, o da Bel, que é o melhor, só para ela poder, para sair a voz na live. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor por nós, ó Pai, pela Tua paz que o Senhor nos dá, ó Pai, pelo Teu carinho, Senhor, pelo Teu cuidado por nós, ó Pai. Senhor, Te agradeço por estarmos aqui, Senhor Deus, louvando o Teu nome, ó Pai. Senhor, agora eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o pastor, ó Pai, que tudo que ele for falar, ó Pai, que seja pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Cuide dele, abençoa ele, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que eu lhe peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jeremias, profeta Jeremias 31, do 31 ao 40. É o próprio Deus falando com o profeta. Diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se lhe falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos cá embaixo na terra, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para adiante até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para a Goa. Todo o vale dos cadáveres, da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor.
esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Amém? Deixe seu texto aberto. Nós vamos lembrar algumas coisas. Antes, porém, quero orar de novo. Senhor, em nome de Jesus, me apresento de pés descalços na Tua presença e peço, Pai, em nome de Jesus, fala com a Tua igreja. Tem misericórdia do Teu povo, não nos deixe com as mãos vazias, não nos deixe partir incertos, mas enche o nosso coração de esperança. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, o profeta Jeremias é um profeta que não foi lhe dado a virtude do casamento. Certo, Abel? Ser casado é uma virtude. É uma virtude. É um dom de Deus. O apóstolo Paulo fala, né? O pastor veio hoje para falar mal de casamento, das dificuldades. Longe disso. Mas o profeta Jeremias, ele é cerceado dessa dádiva. Por que dádiva? Porque a condição do homem, quando Deus olha para o homem e para a mulher, ele diz assim, os dois, eles não podem ficar só. O ser humano não foi feito para ficar só, não foi feito para quarentena. O ser humano não foi feito para se isolar. Toda vez que a gente se isola, a gente fica agoniado, a gente quer brigar. Haja visto o maior programa de audiência da TV brasileira. Por que dá audiência? Porque a gente quer ver o que acontece se a gente trancar o povo num lugar. E não sei se você consegue pensar, mas todo criminoso, ele é cerceado do seu direito de ir e vir. E não tem coisa pior, o Dostoiévski vai dizer que a pior coisa que tem, que é castigar uma pessoa, é mandar essa pessoa começar a fazer um monte de coisa, e depois que ela terminar, você manda ela desfazer e fazer de novo. E ele, quando está no exílio lá no Tibete, dão para ele a Bíblia e uma arma. E os caras vão achar que ele vai se matar, porque ele não vai aguentar. Ele se declarava ateu, não vai aguentar. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando, gente, que esse povo aqui está experimentando um exílio terrível. Esse povo aqui está experimentando uma quarentena, para se apropriar da palavra para esses dias, terrível. E o povo já está desiludido. O povo já não acredita mais. O povo já está numa esperança. E o Jeremias é um sacerdote. Que para ele é fácil. Quem olha para o Jeremias fala, é fácil você falar o que você fala. Você não foi casado, você não tem filho, você não tem família. Você é um funcionário da igreja, do templo. E ele vai passando pelas coisas que vai passando, as adversidades que vai passando, e parece que o povo não consegue acreditar naquilo que o profeta está dizendo, ainda mais com o passar dos tempos. O que aconteceu aqui? O povo está experimentando e esperando o agir de Deus. Esperando o agir de Deus, orando, buscando. É claro que alguns vão dizer que é o reino do norte, Jerusalém, é um povo mais pecador, o reino do sul é um povo mais beligerante. Mas esse povo está esperando o agir de Deus há muito tempo. E algumas esperanças foram frustradas. O rei Josias, que a gente já falou aqui há uns tempos atrás, foi um rei que fez uma grande revolução, uma grande reforma teológica. Então o povo falou, Deus levantou Josias. Josias é o rei segundo o coração de Deus. E agora Deus está com a gente, nada mais vai dar errado. E Josias começa uma reforma, vai fazendo uma reforma, e o povo vai ficando crente, e o povo, só que Josias morre. O Josias ainda não era o cara. E o povo está experimentando a frustração. Já experimentou a frustração? Já não foi aceito em alguma coisa? Já fez teste para algum lugar e não deu certo? E você achou que dessa vez... Que hora que eu já passei por esse processo seletivo, que a última pergunta, alguma dúvida? Que hora que eu começo a trabalhar? Aí a moça do RH fala, você não sabe o que você está falando. Na sua casa, a hora que você quiser. Aqui, não. Gente,
O povo está passando por uma frustração e Deus está falando de uma nova aliança. E o texto que a gente olhou, Deus está falando para o profeta nova aliança, não é a velha aliança. O povo, quando olhou para o rei Josias, achou que o rei Josias ia só reformar. E às vezes só a reforma não é suficiente. O Abel que é bom nisso. Falou, não, só dá um jeitinho, um arame, 3 parafusos. Já era, vai resolver, vai comprar novo para quê? E Deus está falando para o povo aqui, não, e Deus está falando para o povo, é uma nova aliança, não é uma reforma. Não é uma reforma, porque a reforma, a gente vai restaurar aquilo que não está em conformidade, ou aquilo que está em defeito. E Deus vai falando com o povo, vai falando através do profeta, dizendo, eis, falando parece que para o futuro, vem dias em que farei uma nova aliança com Israel e com Judá, com os 2 reinos. O povo está dividido, o povo não quer mais andar junto, o povo está frustrado, cada um com a sua frustração, cada um com a sua perspectiva, e aí Deus vem ainda, faz uma promessa de uma nova aliança. E aqui, minha gente, antes da gente avançar nessa leitura, parece que é isso que Deus está nos chamando a atenção nesses dias. Deus não quer que a gente faça gambiarra. Deus não quer que a gente faça as coisas, e aí nenhuma crítica, Bel. As suas soluções são sempre boas. A Elisa deve estar assistindo isso. Elisa, estou só fazendo um incentivo, uma palavra de incentivo. Mas, gente, falando com muita seriedade sobre isso aqui, às vezes a gente olha para o agir de Deus e a gente fica nessa expectativa de que parece que vai, mas não vai. Parece que vai acontecer, mas não vai acontecer. E aí a gente olha para Deus e fala, mas Deus, eu vi o agir, eu vi o que o Senhor fez, eu estou vendo através do rei Josias, e aí vem o rei Joaquim. O rei Joaquim, segundo o povo, é um rei terrível, um rei egoísta, um rei narcisista, que só quer as coisas para si, já que Deus abençoou, então vamos nós aqui, porque agora Deus nos abençoou. Eu estou simplificando a história, que ela é grande. E depois do rei Joaquim vem o rei Nabucodonosor, mais narcisista ainda. E Deus olha para o rei Nabucodonosor e diz, Mené, Mené, Tekel, Pequim. Olha o pastor falando língua estranha. Pesado foste e foi achado em falta. Então, é esse período que o povo está experimentando. Eu não sei se você consegue fazer a leitura que eu faço. Eu não sei se eu estou embebido demais pelo tempo presente. E aí essa semana eu vi a timeline do meu Facebook assim, inacreditável. Pastores amigos, aí ontem eu estava com os amigos, com o Itan, e aí tem um pastor que está numa foto que está o Itan, eu nem conhecia, sabia que conhecia o Itan. Eu sabia que eu conhecia essa obra antiga. E está lá o pastor Valdir, o pastor Martins, que morreu essa semana. Entre outros que a gente foi olhando, e aí a gente vai olhando e a gente vai dizendo, meu Deus, eu achei que já tinha resolvido. Fio de esperança. Pô, já vacinamos os mais velhos da casa, agora é só uma questão de dias. E o Deus está dizendo ao profeta, eis aí, vem dias em que eu vou fazer uma nova aliança, e Deus está dizendo para a gente ainda, e eu quero acreditar assim, que Deus está dizendo para a gente que nós precisamos, nós que estamos vendo a destruição das relações, de tudo que foi construído. Gente, nós estamos vivendo um tempo em que nada do que era parâmetro para a gente, paradigma, serve agora. Precisamos ler a Bíblia em pé no culto. Só que agora, se 100% da igreja está em casa, eu duvido que você ficou em pé para ler a Bíblia. Porque você acha estranho ficar em pé para ler a Bíblia. Eu acho estranho orar em casa como eu oro aqui em público. Vamos, filhas, orar pelo almoço. Grande Deus, eterno Pai. Não, porque a oração que está valendo em casa é a oração que tem alimentado a nossa casa de 2 filhas que nem têm razão ainda.
E a gente todos os dias, quem vai orar? E todo mundo tem que orar dentro de casa, não é por uma obrigação, mas é para a gente não se esquecer desse tempo, para a gente valorizar esse tempo. E aí Deus está chamando a atenção do profeta, dizendo: profeta, esse povo viu a destruição e está achando que eu abri mão, que eu abandonei. Só que o texto vai falar de coisas belíssimas, e eu não sei se o nosso coração está treinado para ouvir o que Deus vai dizer. Mas eu preciso dizer nessa noite. E aí Deus está falando então de uma nova aliança. Que aliança nova é essa? A velha não servia então? Então a gente estava numa esperança que não servia para nada, e Deus está dizendo: não, porque eu fiz uma aliança com aquele povo, eu caminhei com aquele povo levando pela mão, só que aquele povo resolveu dar as costas. É isso que ele está dizendo. No versículo 32, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. O Senhor falou: já que vocês não querem viver comigo, tudo bem, pode seguir. E Deus está dizendo que é possível a gente caminhar de forma indiferente, é possível a gente dizer para Deus: eu não quero mais que o Senhor segure as minhas mãos. E parece que o texto está dizendo para isso: olha, você que está olhando para a aliança que foi firmada, para a história, para o agir de Deus num lugar específico, Deus está dizendo: levanta os teus olhos, que é tempo de uma nova aliança. Amém? Você acredita nisso? É tempo de uma nova aliança. E sempre que há causa, a gente já vai ver isso, Deus reafirma a sua aliança. Deus está dizendo: eu faço uma aliança contigo, não é com ninguém. Você não vai viver de experiência de ouvir falar. Com Jó foi assim. Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar. É isso que Deus está sugerindo para esse povo. E aí parece, quando a gente olha para essa promessa de Deus, parece que a gente está dizendo assim: ué, então o Senhor não estava? E Deus vai dizer: não, sempre estive, mas é você que não está entendendo o agir. É você que está olhando para a sua timeline, linguagem nova, e só vê morte, 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 e a gente vai ficando desesperançado. Mas aí, minha gente, o texto tem uma promessa para a gente, e eu queria olhar de forma bem rápida, mas antes eu queria que a gente pensasse, refletisse só um pouquinho sobre aquilo que foi desmoronado por esses dias. Aquilo que foi destruído nesses dias. Estamos vivendo um tempo de muita destruição, muita gente perdendo coisas que eram extremamente importantes. Empregos, amigos, família, sonhos. Meu sobrinho, por exemplo, entrou na faculdade e o sonho dele era ver a galera, gente bonita e tal, e agora a faculdade é a sala da casa dele. Ah, que lugar chato, eu sempre cresci aqui, sempre vi isso aqui não é legal. Para que eu vou me dedicar a isso, a minha sala, ao meu sofá? E aí, minha gente, Deus vai fazer algumas coisas aqui. Eu queria que você olhasse comigo, versículo 33. Deus está dizendo: ó, você que está experimentando a destruição, preste atenção, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu lhe imprimirei as minhas leis, e no coração escrevereis: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí, minha gente, versículo 33, Deus está dizendo para mim, para você, para nós. E aí eu confesso que é muito desconfortável, apesar de estar aqui ainda com alguns amigos, com pessoas que eu amo. Eu quero a igreja cheia, eu quero meus filhos aqui, minhas filhas. É isso que eu quero, esse é meu sonho. Sempre foi meu sonho. Sempre foi o que eu busquei. E pode estar lotado aqui que eu ainda vou achar que está vazio. E Deus está dizendo assim: olha, eu estou fazendo uma aliança com você que está experimentando essa destruição, em que eu serei o seu Deus, e as minhas leis, o meu projeto estará no seu coração e na sua mente. Eu vou colocar, você não precisa mais ouvir as histórias que você ouviu dos antepassados, dos profetas. Não, eu vou colocar no seu coração. E aqui, gente, o Espírito Santo é essa marca que nos faz lembrar de toda a palavra. Tem coisas que a gente nem ouviu, mas parece que a gente já sabe.
Estamos estudando a palavra e aí a gente fala, nossa, mas isso faz sentido, e isso a gente nem sabia que sabia. É isso, é o agir do Espírito Santo. Quando as coisas começam a se encaixar e fazer sentido, é Deus dizendo, ei, eu estou fazendo uma nova aliança. Porque se a gente quiser experimentar do que já foi experimentado, se a gente quiser, e aí eu não sei você, mas eu não gosto de comida requentada. Eu prefiro a comida fresca. Pode ser só arroz e feijão. Se ele foi feito na hora, ele é melhor do que o caviar. Eu ia falar caviar, mas nunca nem. Não sei você, mas churrasco requentado é ruim demais, né? Minha mãe gosta de, quando sobra carne, ela fala assim, não, assa tudo aí, depois a gente só esquenta no micro-ondas. É disso, gente, pica com cebolinha e tal, mas não é churrasco. Você pode pôr o nome que você quiser, mas não é churrasco. Lá em casa, quando sobra bife e batata frita, eu faço um negocinho e pus o nome lá que eu aprendi num lugar chique, chama Oswaldo Aranha. Porque é uma teia de tudo que está lá que sobrou, e aí quando você vai no restaurante, você vai pagar caro para comer o Oswaldo Aranha. Gente, do que eu estou falando? Estou falando de um texto que Deus está dizendo assim, eu não quero te dar nada requentado, eu quero te dar a minha nova aliança. Estou fazendo uma aliança contigo, não é com Abraão, não é com o pastor X, o pastor Y, é contigo. Eu vou colocar no seu coração as minhas leis, e a gente normalmente tende a achar, pela condição humana, de que lei sempre é na condição da proibição. Mas aqui parece que Deus está estabelecendo leis que nos favorecem. Porque tem algumas leis que eu não consigo entender. Antes de eu entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado no... Está me chamando de burro? E Deus está dizendo que não é esse tipo de lei, porque lei é sempre assim, coloque o cinto, coloque o capacete. É sempre na questão proibitiva para evitar que você seja constrangido depois, ou a pessoa que está envolvida, entende? E Deus está dizendo, não, é minha lei, é nova lei, eu escreverei no seu coração, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, a gente já vai lá abarcar isso, mas nós estamos falando do Deus de toda a criação, Deus de todo poder, de todo senhorio, está dizendo assim, eu quero andar contigo. Isso aqui é muito mais forte do que qualquer outra coisa que está disponível para nós nesses dias. Nesses dias em que a quarentena, estar casado, e por isso eu comecei falando disso, é um lugar difícil, é um lugar porque a nossa casa ficou pequena para as nossas angústias, para as nossas iras, para as nossas humanidades, e Deus está dizendo assim, eu serei o seu Deus, eu vou andar de mão dada contigo. Se isso aqui fosse um lugar pentecostal, a gente estaria pulando de alegria, porque não tem coisa mais significativa do que Deus caminhar com a gente. Entende, Henrique? É Deus que vai andar com a gente. Essa é a nova aliança. Mas o versículo 34, ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer assim, ó, e ninguém vai ensinar mais para o próximo, cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Gente, e essa segunda coisa que eu queria dizer, porque Deus está dizendo que vai andar com a gente. Só que nesses dias em que a gente está passando por destruição, a gente tem uma tendência a ficar mais melancólico, a mais depressivo, a mais irascível, a mais irritadiço. A gente tem menos paciência, as crianças choram sem explicação, os adultos estão irritados, o trânsito que é menor para ser menor, mas ninguém se suporta mais, e Deus está dizendo que quando Ele resolve visitar e fazer uma nova aliança, que Ele se permite ser conhecido, Ele sonda até as nossas, por isso eu farei uma nova aliança, e o versículo 33 fala que Ele vai colocar no nosso coração as suas leis, e vai imprimir na nossa mente os seus planos. Por que o coração? Porque no tempo semita, no tempo do profeta aqui, o coração é o lugar da razão, e é o lugar das emoções.
E Deus está dizendo que quando Ele faz uma nova aliança, Ele sonda, Ele vai no profundo, Ele vai nesse lugar em que nós temos pequenos segredos, nós temos pecados escondidos, e Deus está dizendo, não importa, eu vou manifestar perdão e graça, essa é a nova aliança, eu vou visitar o seu pecado e já estou te perdoando, não precisa pedir, eu já estou te perdoando. Eu que quero andar com você, eu que quero caminhar com você, eu que quero me fazer presente na sua vida. E aí, minha gente, a gente fica angustiado, porque essa oferta do Senhor é demasiada, principalmente para quem experimentou tanta frustração, a gente já não confia em mais ninguém. O cara pisa na bola 1, 2, 3, a gente já não quer mais andar com ele. A pessoa fala, promete, não cumpre, a gente já fica frustrado. E lá em casa, às vezes, a filha, a Maitê, pede mamar, e a gente fala, já vai, filha. Daqui a pouco a gente esquece, e aí ela fica e chora, e fica brava, e a gente fica irritado, fala, mas não consegue esperar, não consegue, porque não confia. E às vezes a gente tem um quê dessa infantilidade, e Deus está dizendo para nós, que experimentamos a frustração, eu vou andar com você. Só que a gente está tão desiludido, tão frustrado, tão decepcionado, que a gente acha que essa oferta é demasiada, a gente acha que a gente não é merecedor, e aí a gente começa a dar lugar para o diabo, a gente começa a dar lugar para vozes, e muitas vozes dizendo, você não é digno, você não merece, você merece o que está posto. E aí, minha gente, eu queria, antes de ir para a conclusão, que é a coisa mais preciosa para mim nesse texto, é que a gente aceitasse o que Deus está nos ofertando, com uma alegria que nunca tivemos na vida. Tudo bem? Imagina que você ganhou um carro no Big Brother. Pode falar de Big Brother, pastor? Se eu não falar, tem gente que está assistindo, ué. Daqui ninguém, da live também não, mas na nossa timeline aparece. Na nossa timeline aparece morte e notícia de um enclausuramento de pessoas, sem juízo de valor. E aí a gente vai vendo as coisas, e aí a gente, com aquele fiozinho de esperança, a gente fala, ufa. E aí o segredo dos streams, todo mundo assistindo, e assistindo, e assistindo, porque a gente precisa de um fio de esperança. Mas Deus está dizendo que Ele vai perdoar as iniquidades, vai sondar o coração, vai fazer uma aliança com o nosso íntimo, com a nossa intimidade. E aí, eu já vou para a conclusão, mas antes eu queria que a gente refletisse. Se nós estamos dispostos a simplesmente se render. Se rende. Porque a gente fica ansioso, a gente fica brigando, a gente fica murmurando, e a gente vai de agonia em agonia, e o rei Josias morreu, e não sei quem morreu, e a vacina não é boa, não, a melhor vacina é a que ainda não foi comprada, mas a que foi comprada pela corrupção. E aí a gente vai olhando para tudo isso, e a gente olha e fala, Senhor, tem misericórdia, e Deus está dizendo, a misericórdia está estendida, mas a gente não consegue mergulhar na misericórdia, porque a gente está cheio da gente. A gente está cheio das nossas frustrações, cheio das nossas argumentações. Isso me faz pensar no paralítico diante lá do tanque de Betesda, Jesus conversando com ele fala, o problema é que quando a água mexe, ninguém me joga lá. E Jesus fala, você está olhando para a água mexer, e eu sou o rios de água viva, você tem que mergulhar em mim. Mas a gente não consegue entender. E aí, minha gente, nós precisamos fazer o que nós lemos no primeiro texto que nós lemos quando começamos esse culto. Davi reconheceu, ele falou, eu não consigo. E a oração do Davi é, dá-me um coração, cria em mim, Senhor, um coração igual ao teu. Dá, Senhor, para mim um coração que seja o teu coração. Porque até algumas coisas me assolaram, eu conversei com o Itan, conversei com o Abel, e às vezes eu vou olhando para o profeta Jeremias e vai me dando agonia, porque o profeta Jeremias é esse, que ele é sacerdote, e Deus fala assim, você é sacerdote para um povo que não te quer, Jeremias. Você não é digno desse povo, esse povo não aceita as tuas palavras. E eu vou dar para esse povo pastores conforme o coração deles. Aí Jeremias fala, mas o Senhor vai me dar para eles, para esse povo que não quer.
E aí Deus está olhando, antes de falar isso, de concluir essa obra, Jeremias, ele olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, estou fazendo aliança contigo, eu vou andar contigo, não importa o que aconteça. E aí o Davi entende isso, no meio do seu pecado ele fala: Deus, cria em mim um coração puro, um coração dependente do teu agir. Porque, gente, a nossa razão, o nosso coração vai nos trair. A gente vai achar que não vai dar certo, a gente vai achar que a gente é indigno, às vezes a gente vai achar que a gente é melhor que o outro. E nós temos falado insistentemente esses dias, essa é a grande estratégia do diabo. Mudar o nosso coração. Você que é santo, você que é crente, você que ficou em pé na hora de ler a Bíblia no sofá, levantou e leu, você coloca no seu coração uma soberba dizendo: não, eu sou o homem segundo o coração de Deus. Está se enganando. E tem gente que começa a se colocar numa condição tão deplorável, tão indigna, que também não vai suportar. E o profeta está dizendo que Deus está fazendo uma aliança com o seu povo. E essa aliança, gente, é tão forte, que aí eu queria que a gente olhasse algumas coisas para a gente concluir. Mas eu queria que você orasse já, desde já, para Deus moldar o seu coração segundo a vontade dEle, não segundo aquilo que você entende que é certo ou errado. E aí, gente, do 35 até o 40, a palavra é fortíssima, porque Deus está dizendo assim, para aqueles que aceitam essa condição. Qual a condição, Henrique? De deixar Deus conduzir, de Deus transformar o coração. E quando Deus transforma o nosso coração, a gente fica mais manso, a gente fica mais tranquilo, a gente sabe perdoar. Não é nem que a gente perdoa, que a gente esquece quem nos ofende. E a gente é generoso. Ah, pastor, mas aí eu vou emprestar meu carro, eu não sei, de repente vai. E de repente, Deus vai nos levar para lugares esquisitos que a gente não quer, porque a nossa razão vai dizer que não. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas o lugar mais perigoso dos nossos dias hoje é o supermercado. E eu tenho uma luta com o supermercado há anos e eu não sabia porquê, e Deus está me mostrando porquê. Lá em Números vai falar do Taberá. Taberá era o lugar que Deus falava: vai lá e pega o maná para o dia. Era o supermercado. E tinha gente que queria pegar para 2, 3 dias. Apodrecia. Do que você está falando, pastor? Estou falando que o supermercado virou o lugar dos nossos ídolos, das nossas referências. E estamos sendo afrontados no supermercado. Lá em Osasco, todo supermercado que eu vou tem 5, 6, às vezes 10 moleques, garotos, com compras na mão, falam: paga para mim? Paga para mim? Aí não tem lugar mais para comprar, você vai comprar, tem lá um garoto com a irmã dizendo assim: olha, paga para mim? Paga só um lanche para mim? E a gente tem passado por isso, e as notícias são essas, que agora o povo vai no supermercado de 15, 20 caras, pega tudo que tem lá, sai correndo, não dá tempo nem de reagir. E você vai no supermercado para fazer sua compra, e aí ali está o seu lugar também, no seu coração, dizendo: não, eu vou comprar mais do que eu preciso, porque lá em casa 24 litros de leite não dá mais. E está todo mundo ansioso. E ovos não dão mais, e a gente vai, e a gente vai, e a gente começa a reparar que a gente... Do que você está falando, pastor? Eu estou dizendo, gente, que Deus quer visitar esse lugar, e quando Deus visita esse lugar, faz com que a gente fique mais disponível. Tem coragem de ficar disponível? Tem coragem de ser generoso? Porque Deus está mostrando para o profeta, e aí do versículo 35 em diante... Ele vai dizer que é só uma coisa que Ele requer do seu povo. Só uma coisa. Que é esse pedido: Senhor, pode mudar meu coração. E aí olha o que Deus vai fazer com quem faz essa oração. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz, e as leis fixas para a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar, que faz bramir as ondas. Ou seja, o Deus de toda a estrutura, Ele está dizendo: se faltar sol de manhã, se faltar escuridão à noite, eu vou abrir mão da aliança que eu fiz com vocês. Deus está mostrando a sua fidelidade, dizendo: se você me pedir um coração, esse coração regenerado, só olhar para as leis naturais, o dia que faltar, eu faltei com você. Tudo bem? Olha que fidelidade. Deus está dizendo assim: olha, eu que cuido dos mares, eu que cuido de todas as coisas, não vou faltar.
E aí, versículo 37, assim diz o Senhor, se você puder medir os céus e sondar os fundamentos da terra, também rejeitarei. Ele está dizendo, se você conseguir me dizer quanto de areia tem na praia, quanto de água tem no mar, se você conseguir me dizer qual é a altura do céu, da terra até o céu, se você conseguir me mostrar isso, eu abro mão da minha aliança. Deus está sondando as nossas razões. Deus está dizendo para a gente sair desse aspecto da gratidão. Só agradecer, pastor. Só agradecer, pastor. Deus está dizendo, não é essa aliança, é mais do que gratidão, é passo de fé, é agradecer pelo que a gente não consegue entender, é agradecer, é ter um coração entregue diante da notícia ruim. É mais do que gratidão, é um estilo de vida, é um jeito que a gente vai olhando. E aí, minha gente, o Apocalipse 11 que a gente olhou esses dias, vai falar e vai sustentar um pouco da conclusão, e eu estou caminhando para a conclusão. Apocalipse 11, a gente vê lá a morte de 2 testemunhas, lembram disso? E as 2 testemunhas, elas morrem, e elas ficam expostas nas praças durante 3 dias e meio. E as pessoas vão vendo aqueles mortos nas praças, aqueles 2 mortos na praça, olhando e dizendo, mas por que morreram? Por que morreram? Que era isso que envolvia esses 2, que eles preferiram morrer a se render a isso que é gostoso. Apocalipse 11 está demonstrando para a gente que ainda morto darão frutos. Salmo 1, é como a árvore plantada que ao tempo certo dá os frutos, e ainda fora da estação certa e fora da estação. É Jesus chegando na figueira e tendo fruto. É isso que Jesus está prometendo, é isso que o Espírito Santo está falando para a gente, e é isso que Deus está falando para o profeta. E aí, minha gente, vem o final dessa promessa do Senhor para nós que vamos, e a Gisele gosta de falar de quebrantamento. Eu quero usar essa expressão, é mais do que quebrantamento, é a gente dizer, Senhor, toque toda a minha razão, toque todos os meus argumentos, está aqui, Senhor, todas as minhas críticas, está aqui, Senhor, todos os meus anseios, e eu quero trocar pela Tua vontade, porque às vezes vem a notícia, fulano pegou Covid, e a gente fala, mas meu Deus, pegou onde? Se estava dentro de casa, aí começa aquela confusão, e Deus está dizendo, ei, presta atenção, não olhe para isso, porque Ele tem os seus métodos. E aí, minha gente, eu vou encerrar, versículo 38, dizendo assim, eis, vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Deus está falando de tudo que os nossos olhos saberem, serão reedificados para Ele. E aí, minha gente, 39, o cordel de medir se estenderá para diante do outeiro até Garede, e virar-se-á para Goa. Deus está dizendo, eu tenho um parente na Bahia que eu nem conheço. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos, eu não conheço minha família paterna. Olha, devo ter primo rico, primo famoso, ou devo ter primo perigoso também. Por que está falando isso? Porque o texto está dizendo que quando a gente se rende, Deus alcança todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo. E essa é uma palavra específica para mim, pastor da igreja, dizendo, olha, os que estão guardados, estão guardados. A preocupação não é sua, não se preocupe. O Espírito Santo vai falar com eles de algum jeito. E aí a gente fica, mas será? O que o pastor está fazendo? O que será que o pastor faz? Ai, pastor, precisa ligar para fulano, e o Espírito Santo está dizendo, acalma o teu coração, porque a igreja é do Senhor Jesus. Tua família é do Senhor Jesus. E eu vou para a parte mais forte desse texto para mim. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro do Cedron, até a porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados para o Senhor. Olha que promessa. Deus está dizendo, até os cadáveres, até os mortos serão usados para consagração ao Senhor. Se você pensou, nossa, mas Deus permitiu a morte, então você está no lugar de Deus, e o seu coração precisa ser transformado.
Quando a gente, é claro que a gente tem se entristecido, Andréia, com as mortes, com os amigos, e aí a timeline vai lá e nos sensibiliza, e a gente vê o último louvor do irmão Lázaro, que a gente presbiteriano nunca cantou um louvor dele, porque não é nosso estilo, mas a gente fica entristecido. E Deus está dizendo: ei, troque essa tristeza. Claro que nós estamos nos sujeitando ao nosso tempo, mas Deus está dizendo até os cadáveres, até essa multidão de mortos, daqueles que têm o coração transformado, regenerado, movido pelo agir de Deus, vai tocar pessoas. E eu não sei porquê, eu nem conheci o irmão Lázaro. Meu irmão um dia chegou em casa, meu irmão pentecostal, chegou em casa com o DVD, eu assisti o DVD, achei divertido, e a morte do cara me entristece. E é Deus falando assim: até os cadáveres vai tocar pessoas. E morre um camarada que as pessoas não têm relação, e as pessoas ficam entristecidas. É Deus dizendo: o meu Espírito está derramado sobre a terra, e vão chorar com os que choram, vão se alegrar com os que se alegram. E aí, minha gente, a grande provocação nessa noite é se a gente está disposto a morrer por essa causa. E eu lembro de um sonho do ano passado, em que Deus... Eu vou me expor hoje na rede, em que Deus dizia que ia levar o Itam para o profundo. E no meu sonho, o Itam morria. E eu via a igreja toda chorando porque o Itam morria. E agora eu entendo o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: olha, se for necessário eu ter que tocar o mais sagrado de vocês, para que vocês se rendam, eu farei. Claro que Deus não vai levar o Itam agora, não é essa nem a nossa oração. Irmãos, irmãs, você que está na sua casa, Deus está dizendo que a morte precisa nos trazer boas novas. Isso não quer dizer arrogância, não quer dizer pedância, não quer dizer que a gente não esteja sensibilizado. O que está dizendo é, Deus está dizendo: olha só, eu tenho o controle de todas as coisas. E eu lembrei do seu Martins lá, o seu José Martins, que foi Papai Noel no shopping, e lembrei das tardes na casa dele, e Deus me fez revisitar a minha adolescência com o Silas, o filho dele, dizendo: meu pai morreu. E aí eu fui sendo tocado, e André que gosta de dar essas notícias. Morreu não sei quem, morreu não sei quem. E claro que a gente fica triste, mas o que eu queria trazer de esperança para nós nessa noite é que Deus está dizendo que quem tem o coração rendido, tocado, movido, vai dar fruto ainda que morto. E a gente já experimentou isso antes, gente. A gente já experimentou quando a gente fala de pessoas que passaram pela nossa vida, presbíteros, pastores, e Deus está nos chamando nessa noite para esse entendimento. Tempo de tristeza, tempo de amargura, que eu não queria falar, que eu queria ser positivo. Só que esse povo aqui experimentou frustrações profundas. Multidão, vale de cadáveres. As pessoas passavam e viam: é Ezequiel, outro profeta que me provoca demais, que Deus leva ele até o vale de ossos secos, sequíssimos, e fala: eu posso dar vida nisso aqui? E o profeta olha e fala: tu sabes. Porque ele não quer dizer que não, mas internamente no coração ele diz: impossível, está sequíssimo. E aí, minha gente, eu queria então, em nome de Jesus, orar, e a gente de repente até cantar uma canção para encerrar essa noite. Domingo passado eu falei para nós estarmos em jejum, para a gente se debruçar, pedir para Deus tocar o nosso coração, para Deus tirar da gente esse espírito de cancelamento, esse consumo religioso. Consumo religioso é: não estou gostando disso, eu vou procurar uma palavra, até uma que eu goste, e eu vou dizer para você que vai chegar uma hora que até aquele que você gosta, você não vai conseguir ouvir. Eu amava ouvir alguns pastores, agora o cara começa já a falar: de novo pastor, vai se tratar, sabe? Porque a gente, consumo religioso não vai atender os nossos dias.
A gente vai botar no Spotify, você pode zerar o Spotify de músicas de adoração. Se você não tiver o Espírito tocado por Deus, esquece, vai te irritar ainda mais. E aí, minha gente, eu queria, em nome de Jesus, te convidar a continuar em jejum. Jejum pode ser uma troca de algo assim, mas... Vou pegar um exemplo aqui. Eu não como de manhã. Eu durmo até meio-dia, aí acordo e almoço. Isso não é jejum. Você vai acordar na hora que você acorda, você vai fazer, só que na hora do café, com pão com manteiga, gostoso, você vai orar. De preferência de joelhos. Para que isso, pastor? Para Deus tocar o seu coração. Para Deus mostrar para você que aquilo que te dá prazer é infinitamente menor do que a presença de Deus. A presença de Deus é essa coisa tão grandiosa, tão inexplicável, que ainda que a gente morra, dá frutos. Ainda que os nossos corpos estejam lá como 2 mártires expostos, as pessoas vão dizer, mas por que morreu por causa disso?